Ao longo da história da humanidade, os seres humanos foram criando diversas formas de pensar, diversas formas que resolviam problemas cotidianos, e esses problemas foram ficando mais complexos. Desde a época que a gente vivia nas cavernas, nós aprendemos a utilizar ferramentas, tínhamos que habitar, nos proteger, nos alimentar. Então nós aprendemos a colaborar e resolver problemas que garantiam a nossa sobrevivência. Com a evolução da humanidade, diversas outras situações e raciocínios foram criados. Os problemas foram ficando mais complexos, mais elaborados, como por exemplo construir casas, resolver a agricultura, e nós aprendemos a raciocinar, e esses raciocínios foram se acumulando. Hoje a gente vive um complexo de situações cotidianas, situações que a gente pode chamar de acadêmicas, industriais, e para cada uma dessas situações existem raciocínios que foram consolidados, explicitados e organizados ao longo da história da humanidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, nós aprendemos a raciocinar logicamente. Os filósofos organizaram um sistema linguístico e um sistema formal que nos permitiu deduzir soluções a partir de dados e informações. Os silogismos, que nós evoluímos ao longo dos últimos 3 milênios e 3 milhões e meio, sei lá, a gente utiliza hoje para fazer uma grande quantidade de atividades humanas. E a gente pode entender a noção de raciocínio como sendo essa forma sistemática, explicitada, ensinável de se preparar e se organizar utilizando técnicas para resolver problemas. Então a matemática evoluiu com uma quantidade enorme de técnicas para modelar e resolver problemas, a álgebra, a geometria, e a gente vai encontrar muitas outras formas de fazer isso. Ao longo do século XX, nós vimos surgir outras formas mais qualitativas de resolver problemas. Por exemplo, a pesquisa qualitativa, ela consegue responder perguntas sobre o comportamento social na sociologia, ou comportamento individual ou colaborativo, no caso da psicologia, utilizando inferências a partir da observação das pessoas. Nós formulamos problemas, e esses problemas eles são resolvidos através de metodologias qualitativas. A engenharia também representa um acúmulo grande de métodos e técnicas que têm por trás desses métodos e técnicas os raciocínios que foram organizados ao longo de muitos séculos de tentativas. E para resolver problemas cotidianos, para resolver problemas de produção de energia, de produção de alimento, a guerra estimulou muito a produção desse tipo de raciocínio. O que a gente vai trabalhar agora é o desenvolvimento específico do raciocínio de design. O que é o raciocínio de design? Esse raciocínio, alguns teóricos, como a gente viu no módulo de História do Raciocínio de Design, contam que ele teve uma origem muito antiga. Algumas pessoas falam que é inerente ao ser humano. Nós estamos o tempo todo raciocinando como um designer, resolvendo problemas. O tempo todo nós estamos pensando criativamente, nós estamos associando informações para produzir uma solução. Outras pessoas, quando se referem a uma forma mais sistemática do pensamento de design, remontam a uma escola específica naval em Portugal. Outros remontam à transição entre a Revolução Industrial e a tensão que existia entre a produção de bens de consumo artesanalmente e a produção em escala. Existe um acúmulo, na verdade, de fatos históricos que vai permitir, no começo do século XX, um fato muito importante, que é a sistematização do raciocínio de design na forma de um método ou um processo. E o raciocínio de design, ele foi organizado como um ciclo de etapas
né? E o raciocínio de design, ele coloca o designer frente à situação onde ele precisa resolver o problema. Então ele não vai pensar sozinho, ele precisa entrar no contexto, ele precisa interagir com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas de forma direta ou indireta, né? E acumular conhecimento, construir conhecimento, né? Uma segunda característica do raciocínio de design é que ele precisa organizar. Nós, seres humanos, não conseguimos raciocinar uma quantidade muito grande de variáveis ao mesmo tempo. Então nós criamos técnicas de representação que aumentam a nossa capacidade de encontrar relações entre uma grande quantidade de variáveis. Esse segundo momento, ele é chamado de síntese dos dados, né? Um terceiro momento do raciocínio de design é o momento que eu preciso calcular ou sugerir ideias de soluções. Ideias no sentido mais superficial, no sentido mais leve, no sentido mais apenas propositivo, de quais seriam as soluções possíveis, candidatas possíveis. Essa terceira etapa do raciocínio de design é conhecido como o momento da ideação. A ideação ela é organizada também com técnicas de criação de ideias ou também de seleção de ideias. E essas ideias são criadas a partir do que eu aprendi na fase de análise de contexto e da forma como eu organizei isso na etapa de síntese. Depois que eu escolho algumas ideias, o raciocínio de design ele evolui para um momento onde, de uma forma visceral, o designer começa a materializar as ideias em forma de protótipos e, ao mesmo tempo, começa a evoluir esses protótipos por meio de técnicas de avaliação. Não significa que essa sequência tem que ser seguida, não é, linearmente, da 1 até a 5, da análise de contexto até a etapa de avaliação. Elas podem acontecer ao mesmo tempo, elas podem acontecer duas a duas, elas podem voltar entre si, eu posso avançar, não é, e já começar uma análise de contexto colocando algum protótipo e fazer a observação com o usuário. Mas o raciocínio de design ele evoluiu para explicitar, e é o objetivo dessas nossas videoaulas, desse nosso módulo, que é explicitar para profissionais como eu organizo o meu pensamento de tal forma que eu posso acumular, eu preciso resolver problemas, acumulando conhecimento sobre um determinado contexto, representando com uma grande quantidade de variáveis, criando outras informações que são as ideias, e essas ideias vão guiar a evolução de um protótipo até que esse protótipo represente materialmente ou em forma de sistema computacional ou em forma de serviço ou metodologia uma solução adequada. Essa sistemática do raciocínio de design já dá uma ideia de como a gente pode epistemologicamente situar o raciocínio de design frente ao raciocínio científico, por exemplo, que a gente vai ver num outro módulo. Ele tem uma característica muito diferente, principalmente quando a gente observa a quantidade de variáveis que são relacionadas mentalmente, visualmente e na estrutura dos protótipos ou nos resultados da análise de contexto para se pensar a solução. Uma outra característica muito importante do raciocínio de design é que ele pode ser um raciocínio individual do designer. Ele pode ser um raciocínio onde um profissional sozinho pensa todo esse conjunto de variáveis. Mas é muito difícil imaginar que um ser humano vai ter de fato conhecimento sem interagir com as pessoas para as quais ele está criando uma solução, do conjunto de informações que são efetivamente necessários para gerar essa solução. Porque na maioria das vezes, essas informações têm a ver com significados, emoções, experiências que as pessoas experimentam no contexto de um trabalho, ou onde são profissionais, ou onde se divertem, ou onde aprendem. Então, é muito pouco provável que uma pessoa sozinha consiga criar uma solução, um novo produto ou um método.
é muito mais recomendado, e aí é uma grande característica do raciocínio de design, é que ele é eminentemente colaborativo. As pessoas precisam se comunicar e coletivamente construir conhecimento, construir sugestões ou possíveis soluções, possíveis protótipos de produtos e serviços e evoluírem isso até que a solução chegue a uma determinada estrutura adequada. Nos próximos módulos, nós vamos entender a variedade de habilidades e técnicas que são utilizadas para coordenar ou para organizar e estruturar esse raciocínio individual ou coletivo e como são articuladas entre si essas habilidades e técnicas.